Oi pessoal, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma temática que envolve o sono com diabetes e obesidade. Basicamente, você vai entender os efeitos negativos para a saúde de quando a pessoa não tem uma boa qualidade do sono. Quando a pessoa dorme pouco, isso mesmo, em relação à quantidade de horas. Por isso que inclusive eu lembro muito bem, que logo desde que quando eu comecei a trabalhar, eu preparei a minha anamnese, que é aquelas perguntas. Você aí que já foi numa consulta, com médico, com nutricionista, geralmente o profissional faz algumas perguntas, ou ele está anotando em um papel ou no computador, mas basicamente esse profissional está preenchendo uma anamnese, que é um questionário com coisas básicas, além do seu nome. Então a gente pergunta coisas, por exemplo, no caso, como é que é o seu sono? Quantas horas você costuma dormir por noite, Então essa é uma pergunta que estava lá na minha anamnese, que eu criei logo quando eu comecei a trabalhar. Então, por quê? Porque isso é muito importante, isso tem muito a ver com a minha área, Por exemplo, pessoas que querem emagrecer, que acabam sendo muitas vezes a maior parte que chegou a mim até hoje, assim, eu preciso investigar. Poxa, se essa pessoa quer emagrecer, eu preciso investigar o sono, porque você vai entender aqui que o sono pode interferir muito nessa questão aí do controle, do peso. Então já deixa seu like, deixa seu joinha aqui embaixo. E pra mim é muito interessante fazer esse conteúdo, porque eu lembro que no meu segundo semestre do curso de nutrição teve um trabalho, que a gente apresentou sobre obesidade, e eu mencionei um aspecto que eu vou mencionar aqui, que era sobre isso, sobre o fato de que quando a pessoa dorme menos, você pode afetar hormônio, por exemplo, que controla a saciedade. Você pode, substâncias que controlam a saciedade, como a grelina. Então esse aspecto que eu vou trazer aqui hoje, eu já tinha falado sobre isso, estudado sobre isso desde o começo do meu curso, então é um assunto bem bacana. É claro que aqui eu vou falar, além desse aspecto que eu acabei de mencionar, outros, e você vai ver já já. Eu peço que você também garanta a sua inscrição no canal. Gente, a inscrição é gratuita, se inscreve aí. Caso você não me conhecia, eu sou nutricionista, então vem acompanhar as coisas que eu posto por aqui, os conteúdos. Então se inscreve, ativa as notificações. Bom, esse é o conteúdo, tá? Essa imagem é desse artigo científico aqui, tá? Do ano de 2021, então é bem recente. Então vejam aqui, em azul, quando a pessoa tem, um sono curto. Então é relacionado a isso, um sono de baixa qualidade. E é claro que a duração do sono também é muito importante. Não só a duração, mas entendo aqui isso, que a pessoa não está dormindo bem, não está dormindo o suficiente. Basicamente, isso vai gerar todas essas alterações que estão nessas caixinhas aqui, todas elas. E aí, dependendo da alteração, algumas vão interferir, por exemplo, nessa questão aqui, olha só, de estimular a resistência à insulina, que gera, o diabetes. Podem também estar relacionados com a redução da atividade das células beta pancreáticas, são aquelas que produzem insulina. Então podem gerar, gente, basicamente, diabetes, seja tipo 1, tipo 2. Ou também elas podem interferir, nessa questão aqui, da homeostase energética. Também interferindo aqui, nesses aspectos aqui da obesidade, diabetes, porque até porque, quando você favorece a obesidade já vai favorecer o diabetes. Então é uma cascata, uma coisa influencia na outra. Ou ainda, dependendo da alteração, vocês podem ver aqui, que elas podem estar relacionadas com as duas situações, com essa e com essa aqui. Essa questão aqui da homeostase energética, só para vocês entenderem o que acontece. Basicamente, para você manter um peso adequado, você tem que manter, por exemplo, uma coisa meio que equilibrada, de ingestão calórica e o que você gasta de calorias. Então se você consome 2.000 calorias e o seu gasto energético é de 2.000 calorias, você nem perde nem ganha peso, Agora, quando você descontrola isso e você, por exemplo, gasta 2.000 calorias por dia, mas você consome 3.000, você talvez esteja passando por uma compulsão alimentar, uma falta de controle do apetite, e aí você está comendo demais. Então você está tendo um descontrole do seu balanço energético. Você quebrou a homeostase. A homeostase é o equilíbrio, Então você está fora do equilíbrio, então você pode acabar engordando com isso. Então, tendo dito isso, já comenta aqui embaixo também ao longo do vídeo algum assunto que você achou interessante, que você não sabia, ou minimamente até o fim do vídeo. Comente se você gostou aí, que é importante os comentários, e é claro também compartilhe, porque isso também faz com que esse conteúdo vá alcançando mais e mais pessoas. Então bora lá. A curta duração do sono, gente, lembra que eu falei da grelina? Então pode aumentar a grelina. A grelina é considerada,
uma substância, né, de ação orexígena, então ela acaba estimulando a fome. Então você tem aí, no caso, uma pessoa que fica com mais fome, com vontade de, às vezes, de beliscar ao longo do dia. Então basicamente, né, foi o que eu tinha apresentado lá no meu segundo semestre do curso de nutrição, sobre esse aspecto aqui, que hoje eu trago aqui, né, de uma forma mais ampla, além desse, né. Até porque a apresentação tinha sido sobre obesidade, e aqui é, na verdade, sobre obesidade, sobre diabetes, sobre sono. Então é um pouco mais, é um pouco diferente da minha apresentação, né, que focou outras coisas, mas tinha esse ponto em comum aqui relacionando já a questão da grelina. Então vejam que é uma coisa que eu já falava lá, né, que eu já tinha estudado em 2010, hoje estamos em 2022, então 10 anos depois, né, a ciência aí, né, porque esse artigo é de 2021, reforça esse aspecto e mostra que realmente, gente, às vezes, né, a pessoa que come demais pode às vezes ter um efeito ali oriundo de um sono de má qualidade, né? Então vejam a importância de cuidados básicos como dormir bem. Então você tendo essa alteração aqui, você pode, né, poxa, comendo demais gerar esse efeito aqui que eu falei, né? E esse efeito aqui também de baixo, os dois, né? E gerando como consequência obesidade, diabetes tipo 2 ou tipo 1, aí depende, né, do mecanismo aí. Mas quando você come demais, geralmente você relaciona com a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Você também reduz a ação da leptina. Gente, a leptina, ela tem ação de induzir a saciedade. Então é o contrário da grelina. Então você meio que faz o que, né? Você aumenta o que te dá fome e você reduz o que te dá saciedade. Então você vai gerar novamente aquelas alterações que eu já acabei de mencionar. Então você passa a comer mais vezes, comer em maior quantidade e aí comendo mal também, né? Porque às vezes você come algo ali muito calórico para você saciar aquela fome, aquela gula que você tá, mas justamente aquela coisa calórica que você consumiu às vezes é pobre em fibras, então não te dá às vezes tanta saciedade, ou simplesmente também é uma caloria que já vai te engordar, né? Fora que talvez não te dê tanta saciedade quanto poderia dar se você incluísse fibras juntamente ali. Pode também reduzir a ação do GLP-1, que é uma incretina, ou seja, né, uma substância que também pode ajudar na saciedade, né? Dentre outros, assim, outras funções, né, como ajudar na integridade intestinal, mas também ajudando a dar saciedade, mas aqui no caso você está reduzindo essa substância que dá saciedade, e aí gerando todos os efeitos, tá? Pode aumentar os ácidos graxos livres. Isso daqui, gente, é muito relacionado, né, quando você, por exemplo, já está tendo uma resistência à insulina, então você pode, né, gerar um aumento, né, de presença de ácidos graxos livres. Então esses ácidos graxos livres, eles atrapalham ali, né, a sinalização da insulina nas células. Então realmente esse processo aí gera resistência à insulina, bem como pode estar aumentado por conta da resistência à insulina. Então uma coisa ali vai gerando a outra, então você tem que ter um cuidado para manter, né, as suas células ali de uma maneira eficiente, né? E aí você tem que ter a insulina sendo produzida de uma forma eficiente e agindo de uma forma eficiente para que você capte, né, os nutrientes, glicose, ácidos graxos de maneira eficiente e não ficar acumulando ali no sangue, porque isso pode gerar desordens, né, no metabolismo ali. Aí, enfim, eu vou focar no principal aqui, né, que é, por exemplo, a questão da inflamação. Você pode gerar um aspecto mais inflamatório no seu organismo, né? Por exemplo, por mediação de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, que é a interleucina 6, e TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. Quem acompanha o canal já ouviu bastante, né, essas duas substâncias aí, porque elas realmente são muito fortemente relacionadas com inflamação, e automaticamente, se você relaciona com inflamação, você está relacionando com quem? Com obesidade, já que a obesidade é uma doença de base inflamatória. E se você está com um metabolismo obesogênico, você também propicia ou aumenta o risco do diabetes mellitus. Então basicamente é isso, né? Você realmente deixa o seu organismo, o seu cérebro ali com uma má sinalização de saciedade. Você come mais, comendo em maior quantidade, com a tendência é você exceder nas calorias. Excedendo nas calorias, você quebra o controle energético ali e aí você acaba engordando, principalmente, né, se a pessoa já é sedentária, aí fica muito mais fácil de você
passar dessa conta. Então é muito mais fácil de atingir um excesso calórico de ingestão e aí você vai engordando com mais facilidade. Então espero que você aí tenha entendido todo o aspecto que foi apresentado. Inclusive, né, eu venho aqui agora indicar este material aqui, que é um e-book. Lembrando que quando você adquire, né, para adquirir, vem aqui embaixo na descrição, tem um link aí, e-book Reeducação Alimentar. Gente, custa só R$ 9,90. É bem baratinho e você, quando adquire, com o intuito de ajudar o criador de conteúdo aqui, que acabou de apresentar esse conteúdo aqui, por exemplo, nesse vídeo gratuitamente. Então, se você puder, retribua contribuindo com o meu trabalho, e em troca você pelo menos recebe um material como esse aqui, que embora seja simples, mas é uma troca, né? Você contribui comigo e recebe algo por e-mail, lembrando que é por e-mail, tá? Aqui está impresso porque eu imprimi para mostrar para vocês. Então vou abrir aqui uma página só para vocês terem um spoiler, né? Então, deixa eu aqui adiantar. Basicamente, né, você tem aqui, olha só, a necessidade de mudança, né? A necessidade de você trabalhar a sua mente, inclusive. Lembra que eu falei de cérebro e compulsão alimentar? Então, para você emagrecer, por exemplo, reeducar a sua alimentação, você precisa trabalhar a sua mente. Então aqui eu falo também disso, sobre essa importância. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.